Mais uma vez, um personagem aparece para assombrar pais e filhos pela internet. Nós já falamos aqui no Simples Assim de outras personagens que chegaram através das redes sociais e acabaram induzindo crianças a se machucarem e, às vezes, até mesmo a tirar a própria vida. Dessa vez, o personagem que assumiu as telas e que ganhou notoriedade é o chamado Homem Pateta. Segundo informações, a Polícia Federal do Brasil estaria investigando um caso e que, de acordo com a Polícia Federal, o perfil está nas redes sociais com o nome de Jonathan Galindo. Esse perfil teria sido criado na Europa e no México ainda em 2017, está chegando aqui no Brasil, e também já tem versões dessa página em português. Para a gente entender um pouquinho o que faz as crianças seguirem essas instruções de uma pessoa até então desconhecida, ainda que seja um personagem infantil, mas a foto você vai ver, não tem nada de atraente, não tem nada de fofo nem de meigo neste pateta. É uma figura até, de certo modo, que amedronta, mas o que faz os jovens e as crianças seguirem as instruções para atitudes tão severas quanto atentar contra a própria vida e se machucar. Nós levamos essas questões todas para a Gabriela, que mais uma vez tem a delicadeza de atender o Simples Assim. Oi, Gabriela, boa tarde, seja bem-vinda, minha querida, obrigada. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Bom, Gabriela, a gente estava falando aí sobre esses personagens todos que já surgiram, né? E que fazem esse tipo de terrorismo. E como é que as crianças acabam acatando e se interessando por esse tipo de personagem? Na verdade, é assim, já faz um tempo que tá essa onda, né, dessas correntes prejudiciais com as crianças. Já teve o episódio da Baleia Azul, já teve a Momo, e agora nós temos aí o Jonathan Galindo, o Homem Pateta, mas a função dessas páginas é a mesma, que é tentar induzir a criança a se mutilar, a cometer o ato do suicídio em si. Então, o propósito dessas páginas é o mesmo, e com certeza não vai ser a última, vão surgir novos personagens, infelizmente. Por que as crianças se atraem por esse tipo de informação? A criança, quando ela não tem todo o sistema de controle emocional desenvolvido, muitas vezes ela se sente insegura com os próprios sentimentos. E é muito comum entre as crianças acontecerem desafios, delas se desafiarem. Eu desafio você a jogar papelzinho na professora, eu desafio você a mentir para os pais. Então, esse tipo de comportamento, infelizmente, é comum entre as crianças e os adolescentes. Esses personagens, né, maléficos, acabam aproveitando dessas questões para conseguir induzir as crianças. E sempre vai vir em forma de algum personagem, de alguma imagem, o que gera na criança curiosidade, desperta essa curiosidade, que faz com que a criança cada vez mais se aprofunde nesse tipo de conteúdo e se sinta ali na obrigação de cometer todas as tarefas que são impostas por esses falsos personagens. E acaba que a criança não tem todo o sistema emocional sólido, né, quando criança, e até mesmo os adolescentes, é só um tempo depois que essa questão do autocontrole começa a ficar muito mais evidente, e a criança acaba aí cedendo a essas brincadeiras que não são brincadeiras, mas na visão infantil até porque os próprios personagens colocam isso como algo de diversão e acaba sendo atrativo para as crianças. Bom, aí no caso, hoje os nossos filhos estão muito mais ligados à internet, eles estão tendo aulas pela internet. Então, a gente diz assim, os pais precisam ter mais controle da vida do filho na internet. Que jeito que a gente tem que fazer para não parecer que a gente está monitorando muito, ou monitorar eu acho que é um dever dos pais, mas de modo que os filhos não se sintam invadidos ou violados nessa questão de privacidade. Filho tem privacidade para começo de conversa? Tem que ter e não tem, na verdade, né? Porque ainda são dependentes dos pais em muitos aspectos, então os pais devem sim fazer esse monitoramento. Claro, de uma maneira totalmente leve, sem pressionar a criança, porque essa pressão e até mesmo a forma como
os pais vão abordar isso com a criança, muitas vezes acaba soando como ameaçador. Então, antes de qualquer coisa, os pais têm que tomar cuidado na forma como vai conduzir esse tipo de assunto com as crianças. Falar de uma maneira mais assertiva, calma, tentar demonstrar o máximo de equilíbrio no tom da voz, na forma como está expondo aquela informação, para a criança ver aquela figura paterna e materna como um amigo, como um companheiro, onde possa contar as coisas, desabafar se sentir insegura e até mesmo se passar por essa situação. Esse é o primeiro ponto, mas nunca deixar de monitorar. É até estranho, porque se a gente imagina uma criança de 7 anos andando na rua sozinha meia-noite, ela está exposta a qualquer tipo de risco. E com a internet é assim, os pais não têm esse tipo de visão, né? Eu acho que até por conta dos pais conhecerem a internet, saber como que funciona, acaba meio que deixando ali de lado como se fosse um porto seguro, onde meu filho está na minha casa, e aí vem essa falsa sensação de segurança, o que na verdade é ilusória, porque a internet tem muito mais riscos, né? Se a gente for pensar assim, de falsos perfis, através das redes sociais. Então, como que deve ser feito esse monitoramento? Sempre estabelecer um horário para a criança estar acessando as redes sociais, estar participando com a criança desses conteúdos, tentar de uma forma até lúdica, ver o que a criança gosta, o que não gosta, quem são os amiguinhos, quais são as solicitações de amizade para aquela criança, e já começar um processo que se torna um processo mais longo, mas é um processo válido, que é de educar essa criança em relação aos perigos da internet e das redes sociais, expondo de uma maneira mais tranquila, sem cobrança, sem ameaças, sobre esses perigos, até para a criança se sentir mais confiante na hora de passar alguma informação para esses pais e não esconder, porque os próprios personagens orientam as crianças que participam desses desafios a apagar as mensagens, a não comunicar aos pais. Então, qualquer conteúdo que peça isso para as crianças, é importante que esses pais tenham acesso através da criança, porque vai ser muito difícil a criança chegar e falar se não sentir essa cumplicidade entre os pais. Então, é muito importante ter esse tipo de dinamismo com a criança, brincadeiras, mas estar ali de olho no que está acontecendo. Você falou isso agora há pouco, e eu marquei essa palavra e você tornou a repeti-la. Então, esse sentimento, esse vínculo, pais e filhos, essa cumplicidade, ela precisa existir para a segurança dessas crianças, destes filhos, Gabriela. Na verdade, o vínculo entre as pessoas que são queridas, né, devem existir. E o vínculo com os filhos não é diferente. Assim como tem um vínculo, por exemplo, de marido e mulher, esses vínculos com filhos também têm os seus papéis, e é totalmente importante e é fundamental. Não só em relação a essas questões ameaçadoras, mas também aos estudos, a outras questões relacionadas à vida da criança. Então, a partir do momento que esse vínculo é estabelecido, é importante que não aconteça nada que ele seja rompido, para a criança continuar sentindo essa confiança em estar falando com os pais, em expor o que está acontecendo, seja bullying, seja esses desafios, seja alguma coisa relacionada às emoções, principalmente nesse período que a gente está vivenciando, porque as crianças estão sendo privadas de muitas coisas, e não tem como, emocionalmente, elas não se sentirem afetadas. Então, acabam por uma necessidade de interação, por não estar vendo os amiguinhos, por não estar saindo de casa, buscando e se aventurando nessas falsas crenças de prazer que esses personagens acabam colocando aí para as crianças. Então, o vínculo é, sem dúvida, totalmente importante. Gabriela, aqueles pais que por questões de vida profissional não têm tanta presença em casa e às vezes agora também continuam trabalhando e os filhos em casa, tem alguma atitude que eles possam tomar para tentar estreitar esses laços e não deixar os filhos assim soltos? Tem sim. Na verdade, eles podem estabelecer um horário específico do dia para dedicar a essas crianças. Dependendo da faixa etária, claro, mas até mesmo com os adolescentes deve ser assim. Chegou do trabalho, em vez de ir direto fazer os afazeres, dar uma atenção para a criança, perguntar como que foi o dia, passar um tempo junto e até mesmo incluir essa criança nesses afazeres, né? Quando está trabalhando em home office,
parar uns 10 minutos para dar uma atenção, para brincar, para fazer um lanchinho, ou se tiver à distância na hora que chegar e tiver que fazer essas tarefas de casa, por exemplo, ou continuar o trabalho, tentar incluir essa criança, ensinar essa criança, até para a criança conseguir identificar como que é a rotina desses pais e entender que ela não está sendo abandonada, que faz parte, que é necessário. Então, olha, o trabalho da mamãe é assim, a mamãe faz isso, dessa maneira, dessa forma, como que seria, o que você acha, você gostaria de um dia poder conhecer? Então, trazer essa atração para a criança, conhecer esses pais e entender que faz parte da rotina. E nesse momento, os pais podem aproveitar para fazer essa monitoria, né? De deixa a mamãe ver o celular, como que foi hoje, o que foi isso que você viu. Não julgar a criança, sempre perguntar como que foi, o que qual que é aquele conteúdo, o que a criança gosta, e aí através desse jeito mais carinhoso, conseguir tanto monitorar como dar atenção para essa criança, para ela não ter um déficit aí emocional em relação ao afeto. Muito bom, Gabriela. Infelizmente o tempo acabou, mas eu agradeço demais, viu? Tua Eu que disponibilidade de agradeço. estar conosco. Imagina, Um beijo grande. Beijo.